Quando a gente começa a falar aí da criminologia, nós vamos ter inúmeros doutrinadores, né, que vão aí colocar aí o conceito de criminologia, né? Então eles mudam muito, vários doutrinadores, cada um vai ter a sua posição, mas colocamos aqui para nós os que consideramos aí os mais relevantes do estudo criminológico, tá? Um primeiro conceito importante, né, é desse grande aí escritor de criminologia chamado Garcia Pablos de Molina. Para o Garcia Pablos de Molina, a criminologia é uma ciência autônoma, empírica, interdisciplinar, que se ocupa do estudo do crime, da pessoa do infrator, da vítima e do controle social do comportamento delitivo. Então, primeira palavra importante, ela é uma ciência. Veja que a criminologia, ela, para Pablo de Molina, e isso é consenso aí entre os doutrinadores, a criminologia ela alcançou um status próprio de ciência. Ela tem o seu próprio método de estudo, né, os seus próprios objetivos. E daí esse segundo termo, que ela é chamado de ciência autônoma. Veja que ela não quer dizer que ela não precisa do conceito de outras ciências, como o direito penal, a política criminal, não é isso. Ela existe por si só. Além dela ser autônoma, ela é uma ciência que vai se utilizar do empirismo. Então, o método utilizado pela criminologia é o empirismo. Então, ela é uma ciência empírica. E o que isso quer dizer, professor? Que a criminologia ela vai estudar com base na análise do mundo, dos fatos que estão acontecendo. Então, por isso que nós temos que a criminologia ela é empírica. Ela não é só autônoma, ela também é empírica. Segunda palavra importante. Além de ser uma ciência autônoma e empírica, a criminologia é uma ciência interdisciplinar. O que é isso, professor? Como eu já disse para vocês, a criminologia ela vai se utilizar de vários conceitos, pessoal, de outras ciências, de outras disciplinas. Ela vai os utilizar de conceitos da criminalística, ela vai se utilizar de conceitos da medicina legal, ela vai se utilizar de conceitos do direito penal. Tudo isso para chegar às suas próprias conclusões. Então, por isso, nesse sentido, que a criminologia é chamada de ciência interdisciplinar, autônoma, empírica. Ok? Passado esse primeiro esclarecimento dessas três características, nós temos que a criminologia ela vai estudar e ela vai ter como 4 pilares principais de estudo o crime, a pessoa do infrator, da vítima e o controle social do comportamento delitivo. Falamos aí do conceito de Gabriel Pablos de Molina, e eu vou trazer um segundo conceito aqui para vocês, agora de Secaria, também um grande professor, aí, um grande doutrinador de criminologia. Para ele, a criminologia pode ser entendido como o estudo e a explicação da infração legal, os meios formais e informais de que a sociedade se utiliza para lidar com o crime e com os atos desviantes. A natureza das posturas com que as vítimas desses crimes são atendidas pela sociedade e, por fim, por derradeiro, o enfoque sobre o autor desses fatos desviantes. Então, conforme eu disse para vocês, pessoal, vários doutrinadores vão cunhar os seus respectivos conceitos. Mas veja que a ideia principal da criminologia, ela não muda, né? Então, é o estudo aí do crime, do criminoso, né, do comportamento social da vítima, cada um vai deixar aí a sua impressão, tá?
eu só queria chamar a atenção para vocês que o campo de estudo da criminologia ele é muito amplo, pessoal, ele é diverso. E isso é uma primeira diferenciação que eu queria fazer para vocês da dogmática penal. Tá? A criminologia ela vai observar o crime de maneira ampla. Tá? A interação que existe entre o criminoso, a vítima, o controle social e, principalmente, de como esses fatores vão interferir no fenômeno criminoso. Tá? Então, veja que, ao contrário da dogmática penal, não se examina, assim, de forma exclusiva o fato criminoso, mas o conjunto. Tá? Então, nós temos um estudo de todos esses elementos e como esses elementos eles se autorrelacionam. Sobre a ótica de Eugênio Raul Zaffaroni, um fantástico penalista argentino, e José Henrique Piangeli, a criminologia é a disciplina que estuda a questão criminal do ponto de vista biopsicossocial. Se nós separarmos essa palavra, nós vamos ter bio, vida, e psicossocial. Então, nós vamos ver o crime desses aspectos. Então, integra-se com as ciências da conduta aplicado aí nas condutas criminais. Já para Edwin Sutherland, a criminologia nada mais é que um conjunto de conhecimentos que estudam o fenômeno, as causas da criminalidade, a personalidade do delinquente, sua conduta delituosa e, veja, como nós vamos ressocializá-lo. Então, trouxe aí para vocês diversos conceitos do objeto, do conceito de criminologia. Para a gente resumir, nós podemos dizer que a criminologia é uma ciência empírica, eu já falei para vocês ao que se refere, e interdisciplinar, também já falei, que, né, conforme o nosso conceito inicial, vai estudar o crime, o criminoso, a vítima, o controle social e tem como finalidade combater a criminalidade por meio de métodos preventivos. Ok? Beleza. Quando a gente fala de empirismo, pessoal, eu quero que vocês façam a seguinte analogia. O empirismo ele está para a física quando analisa esses fenômenos naturais, assim como está para a criminologia quando ele vai analisar os fatores que dão origem à gênese da criminalidade. Esses são chamados de fatores criminógenos. Então, guardem essa analogia. O empirismo está para a física, assim como está para a criminologia. Então, veja, a criminologia ela deve ser considerada uma ciência pré-jurídica e, indubitavelmente, de extrema importância para o sistema penal e para a sociedade como um todo. A criminologia vai nos trazer respostas, né, que nós precisamos sobre um outro enfoque, não do mesmo enfoque do direito penal propriamente dito. Vamos trazer um outro enfoque. Então, a criminologia ela vai buscar um conhecimento mais amplo, mais abrangente das vertentes do crime. Ela precisa de uma visão da criminalidade diferenciada daquela apresentada pelo direito penal. Como eu disse para vocês, nós vamos aí nos utilizar de um outro enfoque. Não é o mesmo enfoque do direito penal. Tá? Então veja aí, ó, a criminologia ela busca um conceito, tá, mais amplo e mais abrangente das vertentes do crime. Vamos apresentar uma visão de criminalidade diferenciada para aquela apresentada pelo direito penal.